Hesed ve'Rahamim ve'Shalom me'et Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Hoje é a quinta gravação na nossa celebração do Hanukkah, que é a festa bíblica da dedicação que Jesus participou, né? Nós estamos em 5.786 no calendário judaico e nós estamos em 2025 no calendário pagão gregoriano, com todas as suas abomináveis festividades pagãs. O tema aqui tem sido luz, porque Hanukkah comemora justamente luz, né? Teve um milagre, né? O templo foi reconquistado pelos macabeus, por assim dizer, libertou da profanação que os gregos fizeram ali, né? E terrível, aconteceram coisas horríveis para a gente perceber até que ponto chega a malignidade do ser humano, horrível, né? E graças a Deus, um pequeno grupo que era impossível vencer os gregos ali pecaminosos, né? Venceram, rededicaram o templo, tiraram tudo que não presta do templo, purificaram o templo e foram acender a menorá, que deveria estar constantemente acesa. Porém, vasculhando tudo ali, encontraram apenas um frasco de azeite, que seria o suficiente apenas para um dia, 24 horas, por assim dizer, de iluminação. E até fazer o azeite, conforme ali está especificado, levaria 8 dias, né? Miraculosamente, né, Deus fez esse azeite durar 8 dias, até que se tivesse completado a manufaturação do azeite que deveria ser utilizado. Então, um milagre de vencer um inimigo muito maior, o milagre de muitos aceitarem a própria morte, mas não se submeterem ao pecado, foi terrível. O que o Império Grego fez foi terrível. O milagre da fé permanecer inabalável no coração daqueles que foram chamados e aceitaram o chamado para participar do reino de Deus, porque cativeiro na Babilônia, aí vem o cativeiro, a dominação grega, terrível, né? Para não falar que depois veio o Império Romano, terrível. O povo de Deus sofre perseguições horríveis e você deve permanecer firme. Tanto você judeu, como você judeu messiânico, como você evangélico, né? Permaneça firme. As lutas vêm. Servir a Deus não transforma a nossa vida num mar de rosas, tá? O evangelho da prosperidade é falso. Então já foi lido aqui, ó. A nossa mente tem que estar preparada para a ação. Você tem que conhecer a verdade, você tem que ler a Bíblia, tá? A palavra de Deus é luz, né? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Gostaria de estar focando um pouco mais nisso. João, capítulo 8, versículo 12,
diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Então aqui, Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou, né? Mais uma declaração da sua divindade. Eu sou a luz do mundo, né? Se tem uma condição aqui, preste muita atenção quando a Bíblia faz alguma promessa, e naquela promessa que todo mundo acha lindo e maravilhoso, observe bem se naquela promessa tem essa palavra se. Se denota uma condição. Não é algo automático para qualquer um. A pessoa não quer saber de Jesus Cristo, tá lá no pecado e tudo que é lindo e maravilhoso acontece automaticamente na vida dela. Não é assim não. A pessoa vai para uma igreja porque uma denominação, né? Porque se sente bem sociavelmente, né? Tem o ego massageado. Não estou falando que é errado ir para uma igreja, não é errado ir para uma igreja, mas tem que se saber qual que é a sua intenção, qual que é o seu objetivo ao estar naquele local. Você é uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? Você se reconhece uma pessoa pecadora, miserável, condenada por causa desses pecados, que só trouxe desgraça para a sua vida, trouxe desgraça para a vida de quem você ama, trouxe desgraça para a vida de quem não tem nada a ver com os seus problemas, e você não quer mais sofrer as consequências do seu pecado, não quer mais fazer quem você ama sofre, não quer mais causar transtorno, causar problemas para a sociedade, que ainda que você não goste da sociedade, ou a sociedade não gosta de você, não é justo você trazer problema às pessoas, né? Faça parte da solução e não do problema, né? Você reconhece que pelos seus pecados você está condenado, inclusive ao inferno. Você reconhece que por culpa dos seus pecados, Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez ser humano, sofreu injustamente, morreu dolorosamente, agonizando no teu lugar. Você reconhece isso? Você quer ser uma nova pessoa, viver uma nova vida que significa ter caráter, lutar contra o pecado e praticar a santificação, porque agora convertido e batizado você tem essa capacidade, porque quando você creu no Evangelho você já recebeu o batismo no Espírito Santo, então você passa a ter uma nova natureza. Agora com duas naturezas você pode eficazmente escolher não em pecar, porque a vida é sua, porque na verdade a pessoa é escrava do pecado, ela não consegue não pecar, às vezes ela se esforça e não consegue. Então, quando você se arrepende, aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, você passa a ter uma nova natureza. A força do pecado ainda está no teu corpo, mas você também tem a nova semente, a vida de Deus em você, o Espírito Santo em você. Você se torna uma nova criatura, você passa a ter o poder no sangue de Jesus, no nome de Jesus, no Espírito de Jesus, de rejeitar a prática do pecado e viver a prática da santidade, da santificação, da obediência à palavra de Deus, que é a palavra fé. Fé não significa simplesmente uma mentalização.
Eu sou salvo porque eu creio em Jesus. Nossa, legal. Vamos verificar? Como assim você crê em Jesus? Você obedece aos mandamentos? Não, eu posso pecar porque uma vez salvo, está salvo para sempre. Você não crê em Jesus. Você não está salvo. Fé não significa apenas confiança. Fé não significa simplesmente algo intelectual. É muito fácil você imaginar um Jesus e crer no Jesus que você imagina, sem estar lendo a Bíblia, conhecendo o Jesus da Bíblia, crendo no Jesus da Bíblia, crendo conforme a Bíblia diz que é para crer, que é obedecer. A palavra fé implica em obediência. A própria palavra fé, tanto no grego do Novo Testamento como no hebraico do Antigo Testamento, implica em obediência, porque ela não significa simplesmente fé, não significa simplesmente confiança. Ela significa, acima de tudo, fidelidade. Fidelidade, fé significa fidelidade. O justo não será salvo por uma confiança intelectual, por uma crença intelectual, teórica, que não traz mudança na vida. O justo será salvo pela sua fidelidade. Isso é algo que às vezes pessoas que tiveram que derramar o próprio sangue. Foi assim com vários servos de Deus. Judeus, estou falando, no Antigo Testamento. Foi assim com vários profetas. Foi assim com os apóstolos. Foi assim com a igreja primitiva, que era judaizada. Foi assim com reformadores. É assim com pessoas em outros países que pregam o Evangelho. E você tem plena liberdade para aceitar Jesus, para viver a nova vida em Jesus, para viver uma vida de santificação, e você não quer. Às vezes a pessoa tem vergonha de ir para a igreja, de ir para escola, ir para a faculdade, ir para o trabalho e confessar que é crente, confessar que é cristão, confessar que é evangélico. Às vezes a pessoa tem vergonha. Às vezes a pessoa se fantasia do mundo para ter coleguinha. Se fantasia do mundo. Não estou falando exatamente de roupa característica, né? Existem seitas que usam roupas características, né? Aquele vestido, aquela saia com decência, um cabelo comprido, uma roupa social, os homens, né? Uma gravata. Isso não quer dizer nada. Eu me visto assim porque eu gosto de me vestir assim. Desde criança, ninguém vai tirar isso de mim. Mas o problema é quando a pessoa vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a faculdade, no seu convívio com os seus vizinhos, no seu bairro, ela fala palavrão, ela escuta música secular, música do mundo, ela tem atitudes inapropriadas, né? Como ficar olhando diversas mulheres à toa, assistir filmes, enfim, tudo isso. A gente vai chegar lá. Você não está sendo fiel. Você não está sendo fiel. Eu não vou pegar o versículo agora, mas Jesus disse: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória com os santos anjos. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, aquele pecado premeditado, nunca vos conheci. Então fé, grego, pistes, e hebraico, emuná, significa, acima de tudo, não uma simples intelectualidade, fé teórica. Significa fidelidade. Fidelidade que pode custar a minha vida, fidelidade que pode custar o meu emprego.
fidelidade que pode custar a minha roda de amizades, fidelidade que pode custar os meus parentes, fidelidade que pode custar meu casamento. O templo, nessa época, foi reconquistado dos gregos que o profanaram. Mas até lá, verdadeiros servos de Deus foram mortos diante de seus parentes, um a um. A mãe assistindo um a um filho se negar a adorar Deus pagão, a oferecer sacrifício impuro. No templo de Deus, em Jerusalém, por fim a mãe morta. Foi horrível, foi horrível. Eu não consigo gravar um vídeo aqui detalhando o requinte de crueldade. Se eu começar, meu coração começa a doer, dá vontade de chorar. Horrível. Mesma coisa se eu fosse gravar detalhes da crucificação. Um dia eu preciso. Mas eu começo já comecei a tremer aqui. Eu tenho até problema cardíaco. Eu começo a tremer, eu começo a convulsionar. O que Jesus passou até a crucificação não foi só na crucificação. O que Jesus passou... Quem assiste filmes aí como aquele que o diretor foi o Mel Gibson, tem uma ideia. O quanto que ele foi chicoteado, aquilo é sério. O rosto dele deformado, bateram no rosto dele, né? Conforme estava profetizado em Miqueias, o líder de Israel será ferido no rosto com uma vara, né? Um oficial romano agrediu ele. Vai, profetiza, quem te bateu? Horrível. As chicotadas que ele levou, horrível. Ter que carregar a cruz pesada, horrível. Diante de todos, zombando ele, o povo que deveria ter recebido ele, zombando dele, salvou os outros, não consegue salvar a si mesmo. Porque eles queriam um libertador político. Até hoje, os judeus que recusam Yeshua como Mashiach, recusam Jesus como Messias, até hoje, é porque eles desejam ainda um libertador político. Um libertador político. Eles nem gostam de ouvir a coisa em duas etapas. A primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Né? Jesus vai acabar com a morte. Jesus vai acabar com a política da presente era. Né? O Olam Hazé. Né? Olam Hazé. Ele vai trazer uma nova ordem, ele vai trazer um novo sistema de coisas, né? Onde não há mais morte, onde não há mais dor, ele vai trazer isso, né? Olam Rabá, ele vai trazer na segunda vinda. A primeira vinda, a preocupação é libertar o ser humano do pecado. É fazer com que o ser humano tenha capacidade de não pecar. Porque se o ser humano não fizer isso, cada um individualmente vai para o inferno por toda a eternidade. Não tem o que falar. Não fantasia as coisas na tua mente. Nós estamos aqui no mundo de dor, no mundo de perseguição, para não pecar aqui, para viver uma vida de santificação aqui. Para estar preparado, treinado para participar do reino de Deus. Do contrário, sinto muito, esquece. Interessante que eu falei a palavra treinar agora, porque eu falei de fé. Fé, em grego, é pistis, significa também fidelidade. E fé, em hebraico, a palavra grega é emuná. Significa também fidelidade. E outra, desta palavra emuná, só para você ter uma ideia da força dessa palavra,
ela da mesma raiz da palavra amém. Da mesma raiz da palavra amém. Emuná, são 4 letras, né? São 4 letras. Aleph, Muná, são 4 letras. Aleph, Mem, Nun e Re, tá? A palavra amém é Aleph, Mem e Nun, as 3 primeiras letras de Emuná, tá? A única diferença que você vai perceber na escrita é que o Nun final é um pouco diferente do Nun quando está no meio de uma palavra. Mas Emuná, a fé, vem de amém. Amém não significa que assim seja. Amém é um acróstico, é uma abreviação da palavra El Neeman, El Melech Neeman, El Melech Neeman, Deus é rei fiel. Esse acróstico significa o que? Amém. Assim será. Assim será. Assim é. Tenha certeza. Fé é certeza. Amém é certeza. Não é um pedido que assim seja. É certeza. Fé não é intelectualidade. É prática. Fé é prática. Ela vem de uma outra palavra hebraica que não me vem à mente agora, que significa treinar. Treinar. A fé é um treino. A santificação é um processo, mas você tem que realizar esse processo. Você não vai viver no pecado porque eu já tô salvo, independente. Calma aí. Ai, Deus me aceita. Como eu sou. Nossa, parabéns, mas não me deixa como estou. Não tem um hino? Não me deixa como estou. Fé sem santificação não é fé. Fé sem fidelidade não é fé. Caiu, levanta, se afastou, volte. Vamos voltar para João 8,12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, viverem em santificação como ele viveu. Não é só falar eu sigo Jesus da boca para fora. Jesus adulterou? Não, você não pode adulterar. Jesus roubou? Não, você não pode roubar. Jesus mentiu? Não, você não pode mentir. Jesus se ajoelhou diante de estátua? Não, você não pode se ajoelhar diante de estátua. Jesus, ele adorou as riquezas? Não, você não pode adorar as riquezas. Tem que compreender isso. Tem que compreender isso. Tem que compreender isso. Jesus deixou de ter uma profissão e trabalhar porque o reino dos céus estava próximo? Não. Você tem que trabalhar, você tem que adquirir uma profissão, não consegue ser empregado, trabalhe para si próprio. Aprenda um ofício, faça um curso profissionalizante, seja útil para a sociedade, para os seus filhos, trazendo alimento para sua casa. E você pode também, que seja bordar um pano de prato para vender, que seja vender uma água no semáforo, que seja vender uma bala no semáforo, que seja fazer uma faxina, que seja pegar papelão e latinha, que seja, trabalhe. Mente vazia é a oficina do diabo, corretamente dito. Eu tenho problema de saúde, eu não consigo andar, Você consegue ficar em casa, fazer um gelinho,
faz um suco de fruta, pede para alguém comprar o saquinho, coloca põe lá na placa, vende sigelinho. Você pode pegar uma máquina de costura, pegar serviço, a pessoa traz para você costura em casa. E ela vem e recolhe o serviço, você costura mochila, costura bolsa. Você ganha por produção, claro, você não trabalhe. Jesus trabalhou, por mais não é para fazer igual o pastor que acabou dando origem à seita Adventista do Sétimo Dia, que também foi, por sua vez, a origem das Testemunhas de Jeová, que calculou a data para a segunda vinda de Jesus. Várias igrejas ficou, nossa, já é o ano que vem, vendeu tudo que tinha, vendeu terreno, vendeu casa, tirou os filhos da escola, abandonou o emprego, vendeu carro, se vestiu de branco, subiu para as colinas lá e ficou lá de boca aberta esperando a vinda de Jesus. Ninguém sabe o dia da segunda vinda de Jesus. Essas seitas, você não pode nem escutar uma frase delas. Dá licença que eu estou ocupado. Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, acho que Mormon também, eu estava lendo aí que Mormon deu uma data para a vinda de Jesus, coisa assim. Eu vou confirmar. Eu sei que o fundador dos Mormon, o fundador das Testemunhas de Jeová saiu e se inspirou na Adventista do Sétimo Dia. Então vai ter muita heresia em comum, tá? E o fundador dos Mormons, tá? O Joseph Smith, que se vê lá a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, são os Mormons. Não cai nessa de estar assistindo YouTube, Kawaii, rede social, aí aparece assim, vinde a Cristo, sai fora. Tem pregador evangélico na internet que tá querendo, é muito bom ganhar um dinheiro, é muito bom. Eu quero pregar e ter pessoas assistindo meu vídeo e eu ganhar um troco pelas visualizações. Eu preciso, essa obra precisa, mas eu não posso patrocinar Tigrinho. Só o que vai vir ganhe dinheiro no YouTube, cola. Tigrinho aqui não, cara. Tigrinho aqui não, pode esquecer, tá? E tem gente que não coloca o Tigrinho porque é jogo, mas ele coloca o Vinde a Cristo, nem percebe que o Vinde a Cristo é de Mormon. Mormon é uma seita. Prega que Jesus Cristo era casado com um monte de mulher, prega poligamia, prega que Jesus veio... tem um monte de mentira, um monte de alucinação. Jesus foi na América lá, apareceu para 2 povos que nunca existiram lá. E o cara tem cada alucinação, esse Joseph Smith, que ele achou placas de ouro. Se pega as placas de ouro, não tem nada escrito. Que precisa de uma lente especial chamada Urim e Tumim para enxergar o que está escrito. Urim e Tumim não era um óculos mágico. Tá lá o Urim e Tumim. Se você tá lá a placa que inventaram depois para dar um respaldo para essa mentira. Só que se você colocar aquele óculos mágico que é dito como Urim e Tumim, você não lê nada naquela placa. Pegaram um manuscrito lá, acho que egípcio, como se ele soubesse interpretar, que ele usava, escrever um texto lá, supostamente no manuscrito ali. Descobriram que o manuscrito não diz nada daquilo. O fundador das Testemunhas de Jeová também, esqueci de falar isso em outro vídeo, o Charles Taze Russell, ele se dizia conhecedor das línguas originais da Bíblia. Foi entregue um texto mais simples para ele, num tribunal, o versículo mais simples. Ele não conseguiu ler, tentou mentir lá, o meu caminho, não sei o que, já interromperam ele na hora. O senhor sabe ler? Ele confessou ali, não.
Como que se diz tradutor da Bíblia na língua original? Não é. Não é. Testemunha de Jeová fez o quê? Pegou uma Bíblia muito antiga, que eles pudessem comprar os direitos autorais, pagaram uma autorização para alterar os textos que eles queriam e fizeram essa alteração. A suposta consulta ao original é pegar um dicionário, um comentário. Isso aí não é saber o original. Saber o original, eu vou citar aqui, por exemplo, alguém que eu gosto muito, esqueci o nome completo, acho que é Luiz Saião. Luiz Saião. Ele participou da tradução da Bíblia Nova Versão Internacional. Tem essa aqui, ó. Pedi de presente quando eu aceitei a Jesus debaixo da ponte há 2 anos. Me entreguei a Jesus debaixo da ponte. Há 2 anos eu estava debaixo da ponte. E queria abandonar o pecado, não queria mais aquela vida. Fui numa livraria, não tinha o dinheiro para comprar. Falei para eles, eu gostaria de uma livraria, até vou agradecer aqui, Livraria Lírios de Sião, em Guarulhos, né? Fica ali na 7 de setembro, na esquina ali que tem a Drogazil. Fica ali, a Lírios de Sião, mudou para lá agora, se você conhecia em outro endereço, tá lá, agradeço de coração. Tá aqui a Bíblia que eles me deram. Bíblia Vida Melhor, Boas Novas, Nova Versão Internacional. Maravilhosa essa Bíblia aqui para hoje, para pessoa que não sabe nada de Bíblia. Não sabe nada de Bíblia. Não é muito culto, né, em língua portuguesa, principalmente aquela língua portuguesa mais antiga, né, mais arcaica, utilizada em traduções mais conhecidas, como a Almeida Revista e Corrigida, que é dos Pentecostais, que deve ser de 1950. Difícil de entender. É uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, que era um padre. Era um padre que se converteu a Jesus. Acho que graças ao casamento com uma evangélica. Aí melhoraram um pouco depois, lá em 1975, com a Almeida Revista e Atualizada. Isso aqui é muito gostosa de ler, mas ela é bem erudita, né? Bem clássica, né? Às vezes a pessoa que nasceu aí 1990, 2000... 2010 não consegue ler essas Bíblias, ou ler e compreender, né? Tem umas conjugações de verbo bem difíceis. Então a NVI não é uma linguagem vulgar, mas ela está mais próxima do nosso linguajar de hoje, não daquele linguajar culto de Cissa de Queiroz, Drummond de Andrade, aquela coisa que a gente vai tentar ler e se perde, né? E tem também a Bíblia que eu uso, né, que é mais recente ainda, que não tem notas de rodapé como a NVI, mas é ainda mais fácil de compreender, a Nova Versão Transformadora. Eu tenho uma aqui, letra grande, muito... Então compare traduções da Bíblia, tá? Muito bom a sua vida, muito bom. Sair pela tangente, né? Vou tentar voltar aqui. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Se vocês me seguirem, praticar o que Jesus praticou, o que é para nós praticarmos. Não estou falando aqui para você se crucificar. Não estou falando aqui para você não se casar. Não estou falando aqui para você andar sobre as águas. Não estou falando aqui para você tocar em leproso. Não estou falando aqui para você andar dentro da fornalha.
Vamos compreender o que é Jesus manifestando a sua divindade. Vamos compreender o que é Jesus manifestando a sua humanidade. E dentro daquilo que é Jesus manifestando a sua humanidade, vamos compreender o que é para nós praticarmos. Porque tem coisas que somente Ele poderia praticar. A própria crucificação, por exemplo. Tá? É porque sempre tem aqueles que não querem servir a Deus, que deturpam tudo. Esses aí estão condenados. Só o que eles sabem fazer é... Igual eu ouvi querendo, debatendo, sabe, comentando a publicação de um pastor, de um reverendo, né? O Marco Granconato. E o cara comentou assim: nada a ver com o vídeo que o Marco Granconato publicou, nada a ver. Só pra perturbar, só pra perturbar, sabe? Jesus, que ainda coloca Jesus lá de uma forma não a escrita, né? Coloca de uma forma fonética, né? Nitidamente ali satirizando, né? Como que fugiu a palavra agora, né? Tirando sarro, né? Pecado, né? Pecado de blasfêmia. Não está reverenciando o nome de Deus, né? Jesus. Aí ele vem questionar, falando como se alguém incrédulo, alguém que não crê em Jesus, pudesse interpretar a Bíblia. Vai vendo. Alguém que não crê. Vai vendo. É só o que me aparece. Por isso que aqui nem comentário eu deixo. Tá? Quer fazer algazarra, vai fazer lá na casa da tua mãe. Aqui não. Quer fazer bagunça, vai fazer bagunça lá na casa da tua sogra. Aqui não. Quer fazer bagunça, vai fazer bagunça lá na tua seita. Aqui não. O dia que tiver uma igreja física, aqui é posto pra fora, tá? Por diáconos que eu faço questão que sejam policiais, de preferência de alto escalão. Tá? Agiu sem respeito, a conversa fica bem diferente. Aqui é o modo do freguês. Aqui é o modo do freguês. Aqui tem disciplina, aqui tem ordem. Aqui tem conduta, aqui tem código de ética. Aqui não é oba-oba não, tá? Então vamos lá do comentário. Que não sei o que. Que a terra... só isso, ó. A terra é plana. A terra é plana. Porque o diabo mostrou para Jesus, da forma que ele escreve lá, todos os reinos deste mundo. O que seria impossível se a terra fosse redonda. Observe bem, vai lá no texto, leia à vontade. O diabo mostrou a Jesus num relance todos os reinos deste mundo. Parabéns. Essa palavra num relance indica que ele efetuou, vamos dizer assim, um milagre. Cuidado você que vai atrás de profetinha, que vai atrás de apóstolo, sendo que não existe mais profeta, não existe mais apóstolo. Cuidado você que vai atrás de manifestação miraculosa. Se a Bíblia garante que com o término da escrita da Bíblia essas coisas acabariam, e ela informa que é o anticristo quem opera milagres, para enganar, se possível fosse, até os escolhidos. Cuidado, porque o espírito do anticristo já opera no mundo. Cuidado. Muito cuidado, tá? Milagrinho aí. Falou a minha vida todinha, eu fui naquela igreja, ninguém me conhecia. O diabo te conhece. Quem falou que ninguém te conhece? Quem falou que só Deus te conhece? A doutrina lá é verdadeira ou tem uns pecadinhos, umas doutrinas estranhas? Então não é Deus que está profetizando nada, revelando nada. Revelação é só a Bíblia, acabou. Profecia é só o que está na Bíblia, acabou.
eu ler um texto bíblico, não explicar nada do texto bíblico e entre um versículo e outro ficar dando profetada para um e profetada para outro, isso não é chamar na palavra. Eu ter o nome de Deus atrás de mim, em nome do Senhor Jesus, não significa que tudo o que eu falo não é o ser humano que está falando, é Deus que está falando. Você está idolatrando o ser humano, você está em pecado. Aqui o nome de Deus aqui atrás de mim, aqui, ó. Em hebraico ainda para melhorar, então tudo que eu falo é Deus que está falando, então. Adonai. Adonai Yeshua. Olha o nome de Deus aqui. Atrás de mim. Aquela seita não é o homem falando de Deus, é Deus falando ao homem. Então, filho. Aqui Deus falando ao homem aqui, ó. Tirar as canetas, porque vai ter debilóide que vai achar que é a caneta que tá... A Bíblia. Lá foi lido a Bíblia, ninguém prestou atenção, mas entre um versículo e o outro tem as profetadas pessoais, aí nisso o povo presta atenção. Não é Deus que está falando isso. Ah, mas falou a vida todinha. Revelou coisa que só a pessoa sabe. Então pior ainda, não é o ser humano que estava profetando ali. Cuidado. Cuidado. Teve uma mulher com um espírito imundo, com um demônio, ficou perseguindo Paulo, dando revelação. Esse homem é servo de Deus e vos anuncia o caminho da salvação. Esse homem é servo de Deus e vos anuncia o caminho. Teve uma hora que Paulo se esgotou, virou para aquela endemoniada e falou: em nome de Jesus, espírito de adivinhação, sai dela! Nunca mais. Essas igrejas que revelam, essas igrejas que dá profetada, não é o Espírito Santo não, tá? Cuidado. Viu? Que opera milagre aí, não é o Espírito Santo. Cuidado, cuidado. Você pode ser curado. Depende. Apesar que milagre em televisão, é só calombo que saiu, dor que passou. Isso é um milagre. Aparece um ou outro lá com um diagnóstico médico de antes e depois. Você não sabe a veracidade. E esses que ganham muito dinheiro pregando cura, contratam alguém para ir lá com uma cadeira de rodas, contratam alguém para ir lá com uma muleta. Quantos não foram denunciados como mentira? Ah, eu conheço aquela pessoa. Não, ela não usa cadeira de roda. Não, ela não anda de muleta. Não, ela não é cega. Quantos não foram denunciados? Quantos não foram denunciados? Tem um que está denunciando no vídeo no YouTube. Às vezes nem é contratado pela igreja, mas o cara é tão bajulador da igreja, para não falar outra coisa, que 1000 vezes ele mente uma cura como se ele estivesse ajudando a obra de Deus com aquilo. Mentira não vai ajudar Deus em nada, nunca. Mentira, não existe mentira santa, santa mentira, igual a igreja católica faz, né? Que descobriram lá, né? Santa imagem, santa nada, imagem imunda que chorava lá, sangue, um canudinho lá, um furinho no olho e uma bisnaguinha lá numa outra ponta lá, com a mangueirinha lá, suco de uva, que suco. Ou água com sal e açúcar, para parecer que é lágrima, alguém pegar, é lágrima de verdade, água, soro fisiológico. O único milagre que Deus quer é que você pare de pecar. Esse é o único milagre. A pessoa que fumava, parar de fumar.
A pessoa que usava droga, parar de usar droga. A pessoa que mentia, parar de mentir. A pessoa que adulterava, parar de adulterar. A pessoa que olhava outras mulheres, parar de olhar outras mulheres. A idosa que ficava cobiçando formosura de rapaz novo, parar de cobiçar a formosura de rapaz novo. Parar de ficar babando porque é mais novo do que ela. Às vezes com idade para ser neto dela. Bisneto. Esse é o único milagre que Deus quer. A pessoa que ficava parada, parasitando, reclamando do governo, tirar a nádega da calçada e começar a pegar papelão e latinha. A mulher que só ficava nos vizinhos reclamando do marido, começar a ficar dentro de casa, lavar a louça, trocar a fralda da criança, ver a comida na geladeira se não está apodrecendo. Não tem o que fazer? Abre a Bíblia e lê, filha. Não tem o que fazer? Vai orar. Teu marido pode estar sofrendo um acidente naquele momento lá. O dinheiro dele você gosta. Teu marido brigou com você. Ora, pede para Deus mostrar onde você está errando. Pede para Deus limpar o teu coração. Pede para Deus trabalhar no coração dele. Não é ficar com o mundano conversando que homem não presta, meu marido não presta, daqui a pouco tá conhecendo o Dom Juan de Marco lá, que só vai querer a pensão alimentícia. Pode deixar teus filhos sem leite, sem carne, e fumar cigarro, bebida alcoólica. Pior se o marido não pagar a pensão alimentícia, o Dom Juan de Marco pula fora. Só te arrumou mais filhos, só te passou uma doença, só te denegriu, só te trouxe condenação pro lago que arde com fogo e enxofre. Fé implica em obediência. Fé não é apenas confiança intelectual. Fé é fidelidade, fé é ação. Fé, emuná, vem de amém, vem de treinar. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Se você obedecer a Jesus, conforme diz a Escritura, você não vai andar no escuro. Andar no escuro é pecar e não perceber o que está fazendo para si próprio, o que está fazendo para quem ama, o que está fazendo para quem te ama, o que está fazendo para Jesus. Porque quando Jesus se crucificou, ou quando crucificaram Jesus, quando ele se entregou, a divindade única não saiu do Jesus humano. Não interprete errado aquela frase: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é a citação do Salmo 22, que tem um outro motivo para ser citado ali, estudo para outro dia. Mas a divindade estava plenamente ainda em Jesus quando ele foi crucificado. É só por isso que a morte de Jesus oferece a salvação para todos os seres humanos em todas as épocas da história e não apenas a um ser humano. Se Jesus Cristo fosse apenas um homem que nunca pecou, ele poderia substituir a pena de apenas um pecador e salvar apenas uma pessoa. Jesus não é apenas verdadeiro ser humano. Ele também é, sempre foi e sempre será
verdadeiro Deus, ali na cruz estava Deus. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Na placa, que estava em 3 idiomas, em hebraico, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, em hebraico, as iniciais formavam o nome de Deus, devia estar em destaque. Os líderes judeus ficaram loucos com aquilo. Tira isso daí agora. Não escreve isso, escreve tal outra coisa. Por quê? Porque aquela frase, as iniciais, estavam o nome de Deus. Yud, Re, Vav, Re. Quem estava crucificado ali era Yahvé. Isso coincide, é confirmado com a profecia de Zacarias. Olharão para mim. Yahvé está falando. Olharão para mim, a quem traspassaram. E chorarão por ele, outra pessoa. Como quem chora pelo filho único. Jesus Cristo é uma pessoa distinta do Pai, mas ele é o mesmo Deus que o Pai, Yahvé. Você crê nisso? É o que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse. Você crê nisso? Então você não crê em Jesus. Você vive você não tem fé em Jesus, você não tem fé em Deus. Você não crê na Bíblia. Você pratica o que a Bíblia manda você fazer. Não, eu já estou salvo, eu posso pecar de propósito. Você nunca esteve salvo. Ah, mas eu me batizei, você tomou banho. Ah, mas eu frequento a igreja. Até um cachorro, se a porta estiver aberta, ele entra. Ah, mas eu dou o dízimo, eu dou a oferta. Não faz mais do que obrigação. Ah, mas o meu pastor, que não é Jesus, falou que eu posso pecar, falou que eu posso me apaixonar por rapaz mais novo. Tá você e ele indo pro inferno. Ele porque se vendeu. Não põe disciplina na igreja. Prefere a recompensa de Balaão. A recompensa de Balaão é isso. Prega coisa boazinha, bonitinha, sem gritar. Prega igual uma mocinha, bem baixinho, chamando o gatinho. Eu vou falar outra coisa. Quando eu cito nomes, eu não estou falando mal. Eu estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Vou repetir, não quer que eu cite o nome, não apronte comigo. Você pode aprontar comigo, você pode me prejudicar. Eu não posso citar o teu nome. Ó, velho, sinto muito. Eu vou fazer um culto só sobre isso daqui a pouco, sem ser de Hanukkah. O apóstolo Paulo citou nome na Bíblia. Alexandre Ferreiro me causou muitos males. Entre eles estão Emineu e Fileto, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. De todos que estavam comigo em tal cidade, todos me deixaram, só fulano permaneceu comigo. Onésimo me causou muitos problemas que Deus não... Citou nomes, cara. Não vem falar pra mim que eu não posso citar nome. O apóstolo Paulo citou nome, cara. Você gosta de chorar na orelha do namorado? Não erra comigo. Eu vou fazer melhor. Se eu for pra alguma igreja agora, eu vou filmar, cara. Eu vou filmar. Eu vou te expor. Vou colocar o teu nome. Vou descobrir teu nome completo. Vou descobrir número de teu documento. Vou descobrir CNPJ da igreja. Vou colocar o nome da igreja. Vou colocar a coordenada geográfica. Quem sabe o abençoado não mandou um torpedo aí. Tira do sério, cara. Tira daqui. Tem café no bule, velho. Aqui tem café no bule e bala na agulha. E só pra te informar, o café aqui é sem açúcar, tá? Café aqui é forte sem açúcar, velho.
Igreja Apostólica é o verdadeiro evangelho, não é pra Nutella não, cara. Não é pra Nutella não, tá? Se vocês me seguirem, tem essa condição. Se você praticar o que deve ser praticado, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Só a Bíblia pode te mostrar o que acontece quando você peca. A destruição que você traz para sua vida, para sua alma, na eternidade. A dor, a tristeza que você traz para quem você ama, para quem te ama. As consequências que você pode sofrer, perdendo emprego, sofrendo acidente, adquirindo doença desnecessária que depois você vai orar querendo ser curado. Não vai ser curado. Ai, Deus falou que perdoa, Deus falou que perdoa. Deus falou que cura, negativo, velho. A Bíblia fala que Jesus curou algumas doenças, os apóstolos também, os profetas também, no período em que a Bíblia estava sendo escrita, de Gênesis a Apocalipse. Acabou a escrita da Bíblia, acabou cura, tá bom? Eventualmente Deus pode curar alguém por misericórdia, que não pecou de propósito. Eventualmente, se Deus tiver misericórdia daquela pessoa, perdoou aquela pessoa, mas ele tem um propósito naquela doença, Deus não vai curar. Eu tenho doenças crônicas. De vez em quando essas doenças me deixam muito mal, com U. Não, é com L, muito mal com L. E eu fico internado. Com outras pessoas do lado que estão internadas ali à beira da morte. Eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. Que ninguém mais pode entrar ali e falar de Jesus para elas. Ninguém mais pode entrar ali e exortar ela a se arrepender de seus pecados, se entregar para Jesus, a retornar, a se reconciliar com Deus. Eu posso. Nesses momentos que eu estou doente. Foi através da doença, foi através da destruição da minha família, foi através da miséria que eu aprendi que o evangelho da prosperidade é falso. Porque por mais que eu lesse algum versículo, eu não dava o braço a torcer. Né? O deserto é uma ótima faculdade, é a melhor faculdade teológica que tem. Eu fiz a mesma faculdade teológica que Moisés. Se chama deserto. Moisés não estudou sobre João Calvino. O apóstolo Paulo não estudou sobre João Calvino. Alguém vai falar que era porque ele não existia, mas graças a Deus. Mas eu espero que esse era porque ele não existia, eu espero que você não esteja dizendo que era necessário crer nele. Porque o fundador da Testemunha de Jeová diz isso. Você não pode crer na Bíblia, senão você vai estar nas trevas. Você tem que crer nos escritos dele. Ainda que você nunca tenha lido um versículo da Bíblia, você estará na luz. Na luz de Lúcifer, né? Que é um nome que não existe, mas tudo bem. Se você fala que Testemunha de Jeová não é uma seita diabólica, meus pêsames pra você, cara. O cara falar que se você crer na Bíblia, você vai estar nas trevas. Se você crer em Jesus, você vai estar nas trevas. Você tem que crer nas revistinhas dele para estar na luz. Se você fala que isso não é seita diabólica, se você para escutar essas duplinhas, sinto muito. Dá licença que eu estou ocupado. 2 João, lê lá. Não os cumprimentem, não converse com eles, não os recebam em casa. A Adventista do sétimo dia, mesma coisa. Fala que só em 1840 e pouco Jesus entrou no santuário no céu. Que Hebreus fala que isso aconteceu já no momento que ele subiu ao céu depois da ressurreição. Então, foi no ano 33 ali. A gente tem algum erro no nosso calendário,
Entre o ano 29 e o ano 37, por causa desse erro de 4 anos aí, para mais ou para menos, vamos dizer, do ano 0, Jesus subiu ao céu e já entrou no santuário. Não foi em 1843, não foi em 1844. Já entrou lá. A purificação que ele tinha que fazer dos pecados foi feita na cruz. Não é agora. Está falando que a morte de Jesus na cruz não foi o suficiente. Se você não entende que a Adventista do sétimo dia é uma seita diabólica, sinto muito. Eu estou guardando o sábado. Eu não preciso ser Adventista do sétimo dia para guardar o sábado. Você lê a Bíblia. Você quer guardar o sábado? Guarde. Não tem que ser... Guardar o sábado é uma coisa. Aceitar o ensino de uma mulher que não pode pregar é outra. Aceitar uma mulher que se diz profetiza, ensinando o que não deve, é outra. Negar a salvação única e exclusivamente graças à crucificação de Cristo é algo muito sério. Participar de qualquer seita diabólica que te impeça de participar do pão e do cálice é algo muito grave. Seja testemunha de Jeová, seja católica, algo muito grave. Mormon, que diz que Joseph Smith viu o pai e o filho. O pai é invisível. O pai é invisível. Por que ele não enxergou o Espírito Santo também, que também é outro invisível? Por que outro evangelho, se Gálatas já condenava outro evangelho, mesmo que um anjo trouxesse? Aí aparece um anjo trazendo placa para Joseph Smith. Só em... ia falar, né? Uma das esposas de Joseph Smith, me parece que era sobrinha ou era prima da Ellen White. Então vai ter alguma coisa. Tem ilustrações da época ali da Ellen White ali, que acho que foi o William Edson que fez essa ilustração, que tem vários símbolos maçônicos ali. O fundador da Testemunha de Jeová, Charles Taze Russell, ele era maçom. E com essa organização vendendo livros para ele chegou no grau mais elevado da maçonaria. O apóstolo, que não é apóstolo, porque não existe apóstolo, que prega a cura, que quando fica doente vai para o hospital sírio-libanês, que prega prosperidade. Eu fui na igreja dele quando eu era mendigo, não tinha uma meia para me dar. Fui pedir um cobertor, porque eu tava passando frio. Fui pedir um cobertor, se não tivesse uma meia. Fui lá, um obreiro cheio de tatuagem depois de convencido. Cheio de tatuagem, Jesus, acharam lindo. Jesus no pescoço aqui. Acho que uma cruz dentro de uma coroa, que é um símbolo maçônico, que a Testemunha de Jeová já usou, que a Teosofia ou Ciência Cristã, ou ambas, que são outras seitas, também usaram. É um símbolo maçônico. Símbolo maçônico, é um símbolo da maçonaria, utilizado na maçonaria. A cruz dentro de uma coroa. Tatuado no pescoço do obreiro. Da igreja que prega prosperidade, num bairro cheio de mendigo, que não tem um cobertor para dar, não tem uma meia para dar. Mas ficou 5 horas me segurando ali, fazendo 5 orações, totalmente sem sentido, depois de eu ter falado que estava com fome, estava ocupado, só vim depois, outro dia, quando eu estivesse desocupado, eu ia na igreja. Depois dessa não fui nunca, claro, né? Queria porque queria me dar um envelope, morador de rua, sem ter o que comer, sem R$1 para comer R$1, queria me dar um envelope para eu colocar no mínimo R$500, que era a campanha que está sendo feita,
para participar do Kairos de Deus. O Kairos de Deus, a eternidade de Deus, que só Deus habita, só Jesus, só o Espírito Santo. Pula fora de igreja que fala que Jesus se tornou ser humano para que você se torne Deus. Pula fora que isso é doutrina de demônio. O Evangelho da Prosperidade prega isso. A Igreja da Prosperidade que não prega isso se inspira em escritores que pregam isso. Ela crê e não fala para não causar polêmica. Mas ela crê nisso. Que Jesus, sendo Deus, se tornou ser humano para que o ser humano se torne Deus. Valnice Milhomans fala isso abertamente. Kenneth Reagan fala isso abertamente. Benny Hinn fala isso abertamente. São hereges terríveis com doutrinas de demônios. Eu não preciso ler um livro chamado Bom Dia Espírito Santo para entender, para crer que o Espírito Santo é uma pessoa. Basta ler o Novo Testamento. Quer um resumo? Lê João, capítulo 15, capítulo 16. Acabou. Só. Não precisa nem ler a Bíblia toda. João capítulo 15. Você vai entender que o Espírito Santo é uma pessoa que você tem que se relacionar com o Espírito Santo diariamente. Só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. Cuidado, viu? E você que gosta de pecar, que o teu pastor falou que pode pecar porque você já está salvo, cuidado. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. A pessoa que não serve a Cristo, ela pratica o pecado, ela não sabe. Você pode perceber que todo alcoólatra, todo drogado fala assim, ó, quando eu quiser parar, eu paro. E não consegue parar. Todo alcoólatra que bebe exageradamente, a ponto de fala que bebe com moderação. Bebe socialmente. Todo mundo que usa droga todo dia fala, eu não sou viciado. Todo mundo que perde as coisas com jogo, eu não sou viciado. Quando eu quiser eu paro. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço controlado. Tem que se entregar para Jesus, cara. Tá destruindo o casamento. Tá destruindo a relação familiar, seja com pai, seja com mãe, seja com irmão, seja com os filhos, com os netos. Tá destruindo sua relação com vizinhos. Eu vi um vídeo outro dia terrível de uma mulher que chamaram bombeiro pra ela, chamaram a polícia pra ela. Nossa, como eu chorei, como eu chorei. Policiais e corpo de bombeiros foram na casa dela. Uma pessoa bem suja, bem largada, né? Parece que ameaçou os vizinhos com faca, não sei o que. Entrou, se trancou lá. Já não basta os vários outros problemas que ela deve ter conseguido arrumar, a sujeira que ela faz. E estavam sentindo cheiro de gás. Aí foram os policiais, foram o bombeiro querendo conversar com ela se negando a atender. E arrombaram a porta com um pé de cabra. Tiveram que empurrar a porta com muita dificuldade. Tinha uma geladeira na porta, atrapalhando o caminho da porta. E quando metade deles ali, uns 4, adentraram, enquanto um que estava com a câmera filmando, a câmera da corporação, foi pegar uma toalha para ela porque ela estava nua, ela riscou, ela tinha tirado a mangueira do gás do fogão, aberto o registro, encheu aquele ambiente que estava todo fechado de uma mistura ideal, que é o que se chama, né, um percentual ali de oxigênio e de combustível, que é o gás liquefeito de petróleo, o butano, metano, propano,
É uma mistura, né? E riscou o esquema. Pelas informações que eu tive, uma janela dela voou. Tem uns 4 ali com queimaduras graves, de 2º e 3º grau. Um deve ter sido atingido na cabeça, foi para UTI, em estado grave. Janela do vizinho, do outro lado, na parte de baixo, longe, estourou o vidro todinho do vizinho. A janela da cozinha dela voou, foi arrancada a janela dela. Imagina quem estava lá dentro. Sofreu queimaduras de 2º e 3º grau. E um foi atingido na cabeça. Horrível, como eu chorei. Horrível, como eu chorei. Que Deus possa confortar a família, que Deus possa visitar no hospital e recuperar. Sabe o que é isso? Eu falo sem medo de errar, sem medo de errar. Não é simples problema mental, não. Não vem fazer que ela é uma coitada, não, que ela não é coitada, não. Tá? Isso é droga. Na hora de usar droga, a pessoa não tem doença mental nenhuma. Na hora de pegar benefício, e ao invés de comprar comida, ao invés de alugar uma casa com benefício, ou se alugou uma casa com benefício, não gastar o restante com droga, gastar o restante com comida e roupa, ou na hora de roubar para ter droga, na hora de trabalhar para ter droga, não importa. Na hora de usar droga, a pessoa é sã. Se a droga vai deixar ela com problema mental, o problema dela, não é coitada, não. Quem usou a droga é criminoso, quem vendeu a droga é criminoso. Não, você não está sustentando a sua família, não. Já vi traficante ouvindo um hino. Já vi traficante postar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não. Você pode estar até trabalhando aos olhos do mundo. Na opinião de Deus, descrito na Bíblia, você não está trabalhando. Não adianta você ouvir hino, você não está salvo. Você está debaixo de grave condenação. Você que usa droga está debaixo de grave condenação. Você não está destruindo só você, não. Você está fazendo mal para quem você ama. Você está fazendo mal para quem te ama, se você já não ama mais ninguém. Porque a pessoa que usa droga se acaba no álcool, já não ama nem a si mesmo, que dirá o próximo. Tá? Jesus liberta. Eu posso falar que Jesus liberta. Você não precisa de benefício, você não precisa de laudo, você não precisa de gente te alisando a cabeça, você não precisa de bolsa, você precisa de vergonha na cara. Tem que ser oferecido 2 alternativas. Vou até calar a boca. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Jesus faz você compreender o que acontece no coração da tua esposa quando você olha a outra mulher. Jesus, o Espírito Santo habitando em você, depois de você se arrepender, ler a Bíblia, ver uma vida de santificação, você vai compreender o que acontece no coração da tua esposa quando você assiste um filme, uma novela que tem pornografia, quando você olha uma mulher que passa. Como que ela vai passar a ferida, agir com os teus filhos? Ferida vai agir sem paciência, vai agir errado, vai agir sem perdão, vai agir sem misericórdia. Teus filhos vão crescer revoltados, teus filhos vão crescer desobedientes, teus filhos vão crescer na droga, teus filhos vão crescer no álcool. Teus filhos vão crescer longe de Deus, por mais que você os leve na infância para a igreja. Se tem 2 hipócritas sentados no banco ali, teus filhos não vão permanecer na igreja. Deus tem filhos, Deus não tem netos. Deus não tem netos.
Você tem que obedecer a Jesus. Você tem que obedecer a Jesus. Isso é crer. Isso é seguir a Jesus. Você tem que... Jesus não aboliu a lei. Eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso adulterar. Eu preciso descansar no meu dia de descanso, preciso. Não é sábado, descanse no dia de descanso. Descanse na tua folga. Eu preciso dedicar um tempo para Deus. Eu preciso descansar nas minhas férias. Não venda as suas férias. Tá? Eu quero associar João capítulo 8, versículo 12, rapidamente, para nós encerrarmos, com Salmos, ou Salmo 27, ou Salmos, capítulo 27, versículo 1. O Senhor, Yahvé, Jesus, Yeshua, Yahvé e Yeshua, é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Eu só vou ter uma vida sem medo de bandido, de desemprego, de doença, de inferno, se eu obedecer a Jesus. Se eu não obedeço a Jesus, até dentro de uma igreja eu vou estar com medo. A consciência está pesando, né? E se não estiver pesando, complicou, porque a tua consciência está cauterizada, piorou. Você está predestinado para o inferno dentro de uma igreja batizada. Você já, entre aspas, você já pensou quão grave é isso? Não é brincadeira não, eu vou encerrar. Eu vou até ler na Bíblia Judaica Completa, que está um pouco melhor a tradução aqui. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem falou que os judeus não creem em Jesus? Bíblia Judaica Completa. Bíblia Judaica Completa. Essa é uma tradução feita por um judeu, David Stern, que crê em Jesus. Tem várias bênçãos aqui em hebraico, eu acho muito bonito, ó. Brahá, né? Olha. É um judeu que crê em Jesus. Quem falou que os judeus não creem em Jesus? Quem falou que os judeus não serão salvos? Tem um plano de Deus por trás de tudo isso, né? Mas os apóstolos eram judeus. Jesus não era católico, apostólico, romano. Jesus era judeu. Jesus não fundou a igreja através de Pedro. Tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta, traduziram como pedra, mas é rocha. Jesus estava se referindo a si próprio. A língua portuguesa, em algumas bíblias, trazem uma forma correta que você pode conferir no original grego, caso você estude, né? Depois eu faço um vídeo sobre isso. Sobre esta pedra edificarei a minha casa. A Bíblia que traduzir sobre essa pedra está errado. Esta camisa é a que eu estou vestindo. Essa camisa é a que está perto de mim, mas não é a que eu estou vestindo. Aquela camisa é a que está distante. Esta, essa, aquela. Esta, primeira pessoa. Essa, segunda pessoa. Aquela, terceira pessoa. Pronomes demonstrativos. Tu, segunda pessoa. És Pedro, pedra pequena. Sobre
esta, está na primeira pessoa, sobre pronome demonstrativo da primeira pessoa, eu, sobre esta pedra, Jesus falando, ele, e é rocha aqui, é firme, sobre esta pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é fundada em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a pedra preciosa que os construtores rejeitaram, mas é pedra escolhida, pedra preciosa, pedra angular. Jesus Cristo. Este ministério se chama Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Eu sou o mensageiro deste ministério. Eu sou o encarregado de fundar este ministério. Me intitulo Shaliach deste ministério. Porém, eu não sou mais um dos apóstolos, Shelihim. Não, o último apóstolo, no sentido de quem escreveria a Bíblia, operaria milagres para isso, foi o apóstolo Paulo. O do chapelão não opera milagres, eu não opero milagres. O do chapelão não é apóstolo, eu não sou apóstolo. Shaliach pode ser traduzido como apóstolo, mas também, e eu pego esse também, pode ser traduzido como mensageiro. Eu sou mensageiro deste ministério, encarregado deste ministério, tá? Aqui, ó, judeus creem em Jesus. A igreja foi estabelecida em Cristo Jesus, o fundamento dos apóstolos, que foi até o apóstolo Paulo, que escreveu o Novo Testamento. Esta igreja é apostólica porque ela é fundamentada no Novo Testamento. Ela não é judaizante, não me acuse de ser judaizante. Eu tenho meu apreço particular pelo povo judeu. Você não tem que ter uma bandeira de Israel para ser salvo. Eu não prego isso. Você não tem que ter uma menorá para ser salvo. Eu não prego isso. Você não tem que chamar Jesus de Yeshua para ser salvo. Eu não prego isso. Você não tem que usar a kippá para ser salvo. Eu não prego isso. Você não tem que guardar o sábado para ser salvo. Eu não prego isso. Mas se eu quiser ter essas coisas, se eu quiser praticar essas coisas, eu tenho esse direito. Porque o verdadeiro evangelho, ele é uma explicação do judaísmo. O Mestre Jesus, nosso Senhor e Deus, ele era um rabi, ele era um rabino. Por isso que ele lia na sinagoga. Ele era um rabino. A infância dele foi estudando teologia. Claro que Jesus não precisava estudar teologia, mas para diante daqueles homens ele ter autorização, ele seguiu esse caminho. Estudou as Escrituras. O apóstolo Paulo era teólogo. Quando eu me converti, não consultei homem algum. Gostam de dizer isso as pessoas que não leem a Bíblia. Só que ele já era estudante da Bíblia. E antes de começar a pregar, ele ficou 14 anos estudando. Ele já era um rabino, o apóstolo Paulo também. Já era um rabino. Fazia parte do Sinédrio. Alguém que até traduzia, pegava a Bíblia hebraica para traduzir para o povo, que falava grego. É um rabino. Já formado na teologia judaica. Uma vez que se converteu a Jesus, ele vai ficar 14 anos estudando. Eu tenho um tempo da minha vida oculto, até um período em pecado, que não deixou de ser uma forma de estudo da Bíblia. Porque eu pequei crendo no evangelho oba-oba. Desculpa falar aqui, me lasquei. Quando eu pego no teu pé
Ó, se santifique, uma vez salvo não está salvo para sempre, não cai nessa, o pecado traz consequência. Eu estou aqui na expectativa de que você não sofra coisas como eu sofri, e também na expectativa de que você se arrependa e não vá para o inferno como eu estava indo, até dentro de uma igreja, até lendo a Bíblia, mas olhava outras mulheres, fumava coisa escondido, brigava, era alcoólatra. Quando a minha vida se destruiu completamente e eu me vi num leito de morte, ali eu entreguei a minha vida a Jesus de verdade. Ali Deus começou a trabalhar na minha vida. E toda aquela bagagem bíblica que eu possuía, doutrina tradicional, doutrina pentecostal, doutrina neopentecostal, alia-se à experiência de vida da pior forma possível, né? Porque tem uma frase filosófica que diz assim, interessante. Eu não sei quem disse, tá? Perdão. Escutei muito e não sei quem disse. Não sei se foi Lavoisier, não sei. Os inteligentes, os sábios, aprendem com o erro dos outros. Os medíocres aprendem com os próprios erros. Os tolos, os imbecis, não aprendem nunca. Então cuidado onde você se enquadra aqui. Eu tive que pecar, eu tive que sofrer, eu tive que perder quem eu amava, eu tive que perder minha saúde, eu tive que parar debaixo da ponte para parar de brincar de cristianismo, parar de brincar em eu creio a Jesus e viver numa vida de pecado. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Ai, Deus perdoa. Deus perdoa, mas tem um demônio te acusando lá no céu. Ele impede que Deus te dê todas as bênçãos que Ele quer te dar. Acho que é Isaías 59, né? 2 Pedro também fala, especialmente da relação conjugal. Não pode ter briga no casamento. Para que as suas orações não fiquem interrompidas. Malaquias, Deus não aceita com prazer as ofertas da tua mão. Por quê? Porque você está enchendo um altar de lágrimas. Por quê? Porque a tua esposa está chorando. Clamando a Deus contra você, reclamando de você. Sofrendo por tua culpa. Olhando para as mulheres, pior ainda se você estiver agredindo ela fisicamente. Vai ter como resultado uma coisa que Deus odeia, mas vai acontecer, que é o divórcio. E já está acontecendo o quê? Filhos imundos, filhos impuros. Filhos que vão passar a eternidade no inferno. Por quê? Vocês não estão em comunhão e santificação. Vocês estão em conflito, estão em briga. Às vezes ela não está brigando com você, mas ela está chorando porque você está olhando outra mulher na cara dela. Você pode olhar escondido. Mulher tem um poder extrasensorial. Não pense você que você olha outras mulheres no trabalho, ela não sabe. Não pense você que você se masturba escondido e ela não sabe. Mulher tem uma percepção extrasensorial dada por Deus que você não sonha. Você não sonha. Se você olhar para ela, sabe que você está adulterando com os olhos que seja. Se você já não consegue nem olhar ela olho no olho, piorou. Piorou mais ainda. Piorou mais ainda. Eu vou encerrar com o Novo Testamento traduzido por um judeu que crê em Jesus. Claro que eles não gostam do nome Jesus, porque é uma forma grega do nome. Então eles usam a origem do nome, que é Yeshua, né? Yeshua.
São 4 letras. Cuidado com quem está falando Yahusha, Yahushua, são 5 letras. É Josué, Josué não salva. Essa pronúncia Yahusha não existe. Essa pronúncia Yahushua não existe. Yahushua não existe. Yeshua, 4 letras. Olha só. Revelação, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, diz assim, Bíblia Judaica completa: todo aquele que continua a agir impiamente, que o faça. Todo aquele que é sujo, que viva na sujeira. Também, todo aquele que é justo, continue a fazer a justiça. E todo aquele que é santo, continue a santificar-se. Eu estava procurando uma tradução, eu não achei. Quem é justo, santifique-se. Quem é santo, santifique-se ainda mais, santifique-se cada vez mais. É a ordem. Eu não achei essa tradução, eu queria achar ela. Talvez tenha sido um Novo Testamento bem antigo que eu tinha, que era o mais importante é o amor, né? Meio parafraseado. Vamos ver se não é a nova tradução na linguagem de hoje. Mas o que eu quero pegar aqui? Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo, ainda que você frequente uma igreja. Você está salvo? Então santifique-se. Você se santifica? Então se santifique ainda mais. É uma ordem. É uma ordem. Você peca? Continue pecando. Você está indo para o inferno dentro de uma igreja por toda a eternidade. Mas pêsames, filho. Você está negando o que diz a Bíblia para crer em João Calvino. Você está rejeitando Jesus para crer no Renato. Renato vai comprar um monte de fralda com teu dízimo, com a tua oferta. Vai alisar a tua cabeça à vontade dos teus pecados. Vai fazer campanha para levantar 15 mil reais para drogado que não quer se libertar de droga. Vai fazer campanha para arrecadar 30 mil reais para cego que não é convertido, não quer se converter. Sempre ele vai estar ajudando de forma milionária alguém de fora da igreja. Que é para ninguém da igreja perguntar se ele recebeu ajuda. Fralda, tá caro. Tatuagem, tá cara. Piercing, tá caro. Deixar a luz acesa à toa, de garagem, vem uma conta de luz absurda. Tem que gerar recurso, né? Não vai pregar contra o pecado, vai alisar a cabeça de quem está pecando ali, fazer uma pregaçãozinha xoxa, repetindo bem mal repetido o que falou Estevão Hernandes. Por que não leva o povo para a igreja do Estevão Hernandes então? Pelo menos ele prega bem. Pelo menos eu acho que a filha dele não tem piercing na equipe do louvor. Pelo menos eu acho que o genro dele não fez tatuagem depois de estar na equipe do louvor. A terra já está cheia faz tempo. A terra já tá cheia demais já.
Todo aquele que continua a agir impiamente, que o faça. Você está indo para o inferno. A vida é sua. Não é bem assim. Não, meu pastor falou não sei o quê. Não, mano, se joga. O dia que Jesus virar para você e falar assim, apartai-vos de mim, ele não vai sentir um pingo de remorso. O dia que você estiver no inferno queimando por toda a eternidade ali em tormentos, gritando, mas eu ia para a igreja, mas o pastor Renato falou que eu podia pecar. Todo aquele que continua a agir impiamente, que o faça. Todo aquele que é sujo, que viva na sujeira. Ai, por que existe mendigo? Vai tentar falar de Jesus pro mendigo pra você ver. Vai tentar falar de Jesus pro mendigo. A maioria vai falar pra você que tá afastado. A maioria vai falar pra você que tá afastado. A maioria. Os que não tiver afastado, você vai começar a falar de Jesus, ele vai pôr defeito em igreja, vai pôr defeito em pastor. Vai xingar a igreja, vai xingar pastor. E você não está falando de igreja, você não está falando de pastor, você está falando de Jesus. Isso se não se tornar perigoso, violento pro teu lado. Isso se não blasfemar gravemente. Vou até abrir aqui, Isaías. Vai falar mal de governo, vai falar mal de Deus. Isaías 8, 22. Almeida, Revista Atualizada. Olharão para a terra. Aliás, vou ler o 21 e o 22. Versículos 21 e 22 do capítulo 8 de Isaías. Isaías, capítulo 8, versículos 21 e 22. Passarão pela terra duramente. Vou ler o 20. À lei e ao testemunho. Olha o que você tem que buscar. Não é profeta, não é apóstolo. Olha o que você tem que buscar. Olha aqui o que você tem que buscar. À lei e ao testemunho. Lei, Antigo Testamento, testemunho, Novo Testamento. Se eles não falarem dessa forma, jamais verão a alva, a salvação, compreender as coisas, não terão luz em suas vidas. Passarão pela terra duramente oprimidos. Por que tem mendigo? Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei, governo político, e ao seu Deus, olhando para cima. Você vê muito drogado, louco, pinguço, louco, gritando, falando sozinho. Olha, xinga, não é para ter dó não. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade. Depois, serão lançados para densas trevas, largo que arde com fogo e enxofre. Todo aquele que é sujo, que viva na sujeira. É uma determinação aqui vinda da parte de Deus. É um anjo que está falando essa parte aqui, mas entregando para João, entregar para a igreja, é uma determinação da parte de Deus. Todo aquele que é justo, eu sou justo, fui justificado pela fé, continue a fazer a justiça. Não é para pecar não, porque já está salvo.
E todo aquele que é santo, continue a santificar-se. Santifique-se ainda mais. A santificação é um processo? A santificação é um processo. Não é uma coisa que eu deixo para o dia de São Nunca. E quando fala que a santificação é um processo, é como um motor quando você dá a partida naquele motor. Ele começa a girar. Adquiriu a rotação, vai embora, só trabalhar agora. Eu, como eletricista, quem mais for eletricista ou operador de máquina, conhece aí, por exemplo, partida estrela-triângulo, né? O motor tá parado, a máquina tá parada. Você vai ligar a máquina, você liga o motor dela em estrela, para ela vencer a inércia, né? Aí ela começou a rodar, você joga no triângulo. Ela vai embora. Santificação é isso. Se arrependeu dos seus pecados, se batizou, começou a se santificar, não para. Você vai se santificar cada vez mais, 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 até viver em santidade. Isso não é para merecer a salvação, e sim porque você está salvo. Quem não pratica isso não está salvo. Somente os salvos conseguem praticar isso. Porque agora você está na luz, que é Jesus, aquele que é a luz do mundo. Yahvé Yeshua Ori Veishi. O Senhor Jesus é a minha luz e a minha salvação. Que Deus abençoe a todos neste 5º dia de celebração do Hanukkah, em nome de Jesus, em nome de Hashem Yeshua. Amém. Emuná, emuná, emuná. Fé, fidelidade, treino,